TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal para oferecer a você um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Partido Alferes no canal 16. É sempre com muita alegria que chegamos até a casa de cada um de vocês. E se você não conseguiu nos assistir pela TV, é só dar uma conferida em nosso site ou em nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Procure por TV Correio da Manhã. Lá você encontra toda a nossa programação, bastidores, notícias e muito mais. Já o meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir conosco. E no programa de hoje, você vai ver uma visita à deslumbrante Casa Pueblo, no Uruguai. Uma entrevista com alunos e professores do Colégio Bom Jesus Menino Jesus. Eles desenvolveram um aplicativo que vai ajudar a população da cidade na prevenção de catástrofes naturais. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da cultura sul-americana, Carlos Paz Vilaró. E você é nosso convidado especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E hoje nós vamos conhecer a Casa Pueblo. Construída em linha reta e com o conceito de forno de pão, essa é a obra maior da arquitetura de Carlos Paz Vilaró, que a modelou com as próprias mãos por mais de 40 anos. Nela, ele viveu, trabalhou e guardou suas coleções. Hoje, a casa funciona como um imenso museu, cuja missão é salvaguardar a sua obra e preservá-la da melhor forma, de modo a exibi-la e divulgá-la a todos os visitantes que, assim como eu, vão conhecer e se encantar com o extraordinário legado deixado por Vilaró. E eu convido você a fazer esse passeio com a gente. Bora assistir? Vamos até Punta Balena conhecer a espetacular Casa Pueblo. No trajeto, além de muita plantação de uva, nos deparamos com vistas magníficas. A construção foi se moldando a um rochedo à beira do Rio da Prata, em Punta Balena, o que deixa ainda mais deslumbrante a visão do lugar. Quem conhece o lugar se encanta com a arquitetura, que lembra muito a ilha grega de Santorini. Mas a verdadeira inspiração de Vilaró era a casinha do pássaro forneiro, conhecida aqui no Brasil como João de Barro. O complexo foi construído de forma artesanal e sem planos prévios, em forma de labirinto. 5 não apresentam linhas retas no interior e predomina a cor branca.
Foi ampliado e modificado a cada ano como uma residência de formas imprevisíveis. A casa foi toda construída em cimento caiado e estuque. O então penhasco uruguaio tornou-se um lugar paradisíaco, com varanda de frente para a costa, de onde se pode observar um pôr-do-sol imperdível. Cada cantinho dessa casa é cenário para uma foto espetacular. Na cúpula principal de Casa Pueblo encontra-se o museu e a oficina, onde se pode ver parte da grandiosa obra de Carlos Paz Vilaró. Construída para ser a escultura habitável do artista Carlos Paz Vilaró, a Casa Pueblo funciona hoje como museu, galeria, hotel, cafeteria, restaurante, além do cenário para um pôr-do-sol único. A Casa Pueblo começou como uma casa de veraneio de Vilaró. No começo era uma pequena casa de lata que o artista chamou de La Pioneira. A casa de hoje levou mais de 36 anos para ficar como está, e as obras foram encerradas com a morte do artista em 2014. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio. Realmente vale muito a pena conhecer. Se você tiver oportunidade, não deixe de visitar. E eu espero você para mais um passeio surpreendente na próxima semana. Até lá!
E nós vamos continuando com Cultura na TVC, hoje recebendo convidados muito especiais. Nós estamos aqui com a equipe do Colégio Bom Jesus Menino Jesus, do projeto de iniciação científica, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o Petronature. A gente vai entender direitinho com a palavra de quem sabe do que está falando. Começando por aqui, ladies first, Ana Carolina, professora, Breno Crisóstomo, nós temos o Arthur Ock, nós temos o Gabriel Sobreira e o professor Caio. Pessoal, sejam muito bem-vindos à TVC, ao Cultura na TVC. É uma alegria muito grande poder recebê-los aqui, falar um pouquinho sobre educação, sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo e levar isso para as outras cidades que nos assistem como uma forma também de incentivo, né, à pesquisa, à educação, à cultura. Quem pode começar? Breno, vamos conversar com você? Bom. Então vamos lá. Breno, do que trata esse projeto Petronature? Para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece, o que é isso? Então, o Petronature é um protótipo, um modelo que nós fizemos que serve para que possamos denunciar e atentar as pessoas, né, sobre desastres e problemas ambientais que poderiam acontecer aqui na região de Petrópolis, na cidade de Petrópolis. Aí o aplicativo tem diversas funções, sendo a principais delas essa da denúncia, né? Aí a gente pode escolher o tipo de denúncia, é queimada, é deslizamento, porque isso ajuda as pessoas, né, a, de um jeito mais fácil, poder avisar os órgãos responsáveis para cuidar disso, né, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficaz. Então, em geral, é um aplicativo de denúncias para poder fazer a nossa cidade um lugar melhor, né? Entendi. Um lugar com menos desastres, menos problemas. E Arthur, a ideia, quando vocês entraram nesse projeto de iniciação científica, a ideia exatamente de cuidar dessa parte de prevenção de desastres naturais partiu de quem? Essa ideia começou a partir de um outro colega que infelizmente nos abandonou no meio dessa jornada, né? Foi o Gabriel Rezende. Certo. Ele que deu o primeiro ponto inicial de tratar sobre o meio ambiente, exatamente esse negócio de denúncia. Só que aí a gente teve a visão de que a gente poderia fazer isso se aplicar à cidade de Petrópolis, porque tinha acabado de ocorrer a tragédia, e então a gente aproveitou isso aí. Essa sensibilidade, né, Uhum. que todos ficaram. É muito bacana essa ideia de vocês, né? Parabéns, em primeiro lugar, pelo desenvolvimento do projeto, por ter levado até o fim, né? Agora, Gabriel, quando a gente pensa em desastres naturais, normalmente a gente acha assim que isso tinha que acontecer, né? Todo ano tem isso e tal, mas é uma oportunidade também para as pessoas mudarem a atitude em relação a isso. Dá para se prevenir muita coisa e dá para fazer muita coisa até o momento da tragédia, né, Gabriel? Sim, a tragédia principalmente foi por causa dos bueiros, né? Porque as pessoas jogam muito lixo na rua, então começou a entupir. E isso contribuiu muito para a tragédia chegar onde chegou, né? Então é uma oportunidade das pessoas criarem essa rotina nova, né? Tornarem isso um aprendizado para não acontecer mais. Então a gente criou esse aplicativo para as pessoas denunciarem causas contra o meio ambiente e ajuda muito as pessoas terem esse aprendizado. Isso, muito bem. Agora, Carol, vamos conversar um pouquinho. Você foi a professora que ano passado estava responsável por conduzir esses alunos nessa jornada da pesquisa, do conhecimento, do desenvolvimento. Como é que foi para você encarar uma turma de 9º ano? Olha, gente, eles não são alunos de ensino médio. 9º ano, ano passado, agora são, né? 9º ano. E a gente acha que 9º ano, eles não têm muita noção do que está acontecendo, ainda não estão muito aptos a trabalhar com a pesquisa, mas é possível, né, Carol? Com certeza. A experiência da escola trazer os projetos de iniciação científica, eu acho de extrema importância. A escola trabalha até com faixas etárias menores do que os alunos de 9º ano. Tanto o Gabriel quanto o Gabriel Rezende, que esteve conosco, o Breno e o Arthur, eram alunos aplicados. Então, eu senti assim, que eles poderiam desenvolver situações para além da sala de aula.
E foi uma grata surpresa quando eles se propuseram a fazer um aplicativo. Eu não sei fazer um aplicativo, mas eles se propuseram a fazer e fizeram, porque dentro do nosso planejamento não há necessidade nenhuma deles apresentarem um protótipo daquilo que eles pensaram. Sim. Eles quiseram apresentar esse protótipo funcionando para que as pessoas pudessem testar. Quiseram fazer uma coisa que, não sei se depois eles vão ter oportunidade de detalhar melhor o aplicativo, que eu considero muito importante, a questão da geolocalização, porque eles tinham interesse de a pessoa, ao visualizar um problema na rua, naquele momento, ela estando com o celular, ela já conseguia fazer a denúncia. Em tempo real. Exato, porque se tivesse a possibilidade de ir para casa e tudo, de repente não ia acontecer. Certo. Eles pensando na vida deles, que já usa bastante o celular para tudo, então, já estou com o celular aqui, eu tiro uma foto, e aí o aplicativo encaminharia para o órgão competente. Entendi. Então, para mim, foi uma grata surpresa eles terem pensado todo esse processo. Eu só os auxiliei. Em momento algum, eu comentei com eles, olha, vocês devem fazer isso, ou vocês precisam fazer aquilo. Todas as ideias foram arquitetadas e organizadas por eles. Nossa, muito legal, muito importante isso. Ter você como mentora e ter os alunos já com essa visão, né, de que é possível sair do papel e transformar em prática. Agora, Breno, novamente, a gente estava falando aí do detalhamento desse aplicativo. Como que pode ser feito para a pessoa que tem o celular, colocar o aplicativo ali e começar a usar? Ele já está disponível? Ele vai estar disponível? Para quem não é da cidade, vai poder baixar também esse aplicativo? Conta um pouquinho para a gente. Então, em geral, o aplicativo que a gente criou é um protótipo, principalmente ele é um protótipo, um modelo, uma ideia, para que a gente espera que a gente consiga, ou um outro órgão consiga desenvolver no futuro. Mas a princípio é só um protótipo, é um modelo de uma ideia que a gente acha importante para a cidade, que a gente acha importante que precisa ser, né, desenvolvido. Quando for, esperamos, né, que seja desenvolvido, que tenha avanços no protótipo, a gente, a princípio, vai focar só na cidade de Petrópolis. Só que, se caso a gente pesquisou antes de fazer o projeto, a gente viu que muitas cidades, muitos lugares não tem um aplicativo como esse que pode facilitar, entendeu? Na prevenção desses desastres. Então, a gente espera que com esse aplicativo, com esse protótipo, a gente espera que ele possa ser divulgado para que outras cidades também possam implementar, né, um modelo como esse, porque a gente acha que é muito importante, não só para a cidade de Petrópolis, que vem passando, né, por esses desastres com maior frequência, mas também para o resto de outras cidades, de outros lugares, né, que precisam. Por problemas parecidos, sim, né? Com certeza. E Arthur, você acha que qual será o caminho daqui para frente? Você já tem o protótipo, a ideia, já tem todo o modus operandi ali de como pode funcionar, a aplicabilidade dele. O que seria o próximo passo? Seria uma empresa custear isso? Seria os órgãos públicos tomarem conhecimento e colocar à disposição da população? O que você acha que é o próximo ponto? Eu acho que o próximo ponto seria alguém tentar custear esse aplicativo. Para assim a gente botar ou na App Store, Play Store. Esse vai ser um dos modos da gente conseguir lançar o aplicativo. E eu espero que isso seja possível. Com certeza, a gente está aqui divulgando com essa intenção, né? Sim. E, Gabriel, você é muito jovem ainda, mas você já deve ter ouvido falar muito que essas tragédias são comuns na nossa cidade, né? Mesmo com toda essa idade que você tem, esses anos todos de carreira, você acha que está contribuindo também para as gerações futuras, não só com esse protótipo, mas principalmente com a consciência de que é preciso a gente fazer alguma coisa? Sim, desde sempre nós temos que ter essa consciência, né? Inclusive, ajuda bastante nós mesmos. Eu, o Arthur, o Breno, a própria Ana Carolina, o Caio, para a gente ter essa consciência desde sempre. Então, o aplicativo foi, assim, uma representação da ideia que a gente sempre teve ali, e a enchente contribuiu, infelizmente, né, para a gente intensificar isso. Isso aí, muito bem. Mas vamos conversar um pouquinho com o professor Caio.
Professor Caio, ano passado não fazia parte, né, desse projeto, mas esse ano está aí com as suas turmas, trabalhando também na iniciação científica. Como é que você vê esse momento, Caio? Você acha que os jovens, por terem uma maior facilidade com a tecnologia, você acha que está havendo um interesse maior em pesquisar a fundo sobre isso? Eu acho legal porque os próprios alunos, né, da turma deles também, tem alguns grupos que também são do mesmo núcleo ali, né? Eles também estão com ideias relacionadas a aplicativos, com foco na área da saúde, com foco na área de redução de imposto, né? De algumas coisas parecidas nesse sentido, que são áreas diferentes, né? E esse interesse, ele tem vindo deles mesmos, assim, sabe? Eu acho que isso é legal porque a gente, quando divulga o projeto de iniciação científica, né? Quando eu entrei esse ano para dar um suporte para a Carol, a gente foi divulgar nas salas e a gente falou que o projeto era algo que os alunos traziam, né, deles, que eles teriam interesse, por exemplo, de falar sobre, né, de pesquisar sobre, ou até projetar algo igual os meninos fizeram, né, em relação ao aplicativo. E os alunos dão um retorno para a gente com ideias muito boas, assim. Esse ano a gente tem uma parceria com a Renault, né, e a Renault, ela faz esse projeto para divulgar a ciência, né? Para produzir ciência mesmo. Esse é o intuito, né? Tanto que ela divide os setores em área de vida, sociedade, engenharia e afins, até educação também. E os alunos, eles se encaixam nesses projetos por vontade própria, né? Eles têm as ideias que eles trazem da experiência deles também. E é legal, né, que a gente fala da pouca idade. E isso é muito engraçado porque a gente olha para eles com esse olhar, né? De tipo, caraca, ele é muito novo, né? E quando eles dão esse retorno pra gente, a gente fica, nossa, mas ele tem muita experiência, sabe? É verdade. Ele tem uma experiência, uma vontade de fazer aquilo. Isso é muito legal. Porque quando o aluno olha para a realidade local, né, de uma região, e ele começa a olhar, pô, isso aqui é legal da gente fazer, isso aqui tá faltando conscientização aqui, sabe? E o aluno trazer isso pra gente é a nossa proposta, de fato, né? Porque a gente vai para a sala de aula não para jogar conteúdo nos alunos. A educação já não é assim há muitos anos, né? E a nossa proposta é construir conhecimento junto com eles. E o que eles trazem é muito construtivo, sabe? Eu acho que essa característica deles quererem contribuir para a sociedade, que eu acho que a gente consegue puxar muito bem no projeto de iniciação. E a gente aprende muito com eles, né? Todos os dias, né? Carol, agora, nós somos de uma outra geração que acostumou muito a ver tragédia natural, né? É verdade. Eu estava me recordando um pouquinho antes da gravação, eu era criança, tá, gente? Não era adulta, não, mas eu acompanhei a tragédia de 88. Eu também, tinha 7 anos. E era uma dificuldade terrível de comunicação, né? As pessoas não tinham telefone fixo, não existia celular, e a gente não tinha noção do que estava acontecendo na cidade. A gente sabia que os nossos familiares, nossos amigos estavam na rua, e a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Eu me lembro especificamente da minha mãe, que estava trabalhando, que estava na rua, não conseguiu ir para casa naquela noite, e a gente ficava ouvindo pelo rádio imperial na época, e aí a gente ouvia que, olha, em tal lugar, o nível do rio está tantos metros acima, encontraram mais tantos corpos, era uma coisa horrível, né? A falta de comunicação. E tanto tempo depois, né, aí eu já me pego nem nessa de 2022 que a gente teve com tantos mortos aqui. Na de 2011, que foi aquela catástrofe imensa em toda a região serrana. Por isso até que eu perguntei, Breno, a questão de quem sabe a gente até não levar isso aí para outras cidades, porque tão próximos a nós, a gente tem catástrofes tão grandes quanto, né? E aí eu fiquei pensando, gente, quanta coisa mudou hoje, a gente tem internet, tem celular, tem comunicação em tudo que é lugar, mas parece que a prevenção não caminhou ao mesmo passo, né? Parece que a gente ainda está passivamente observando o que a natureza proporciona para a gente em relação à falta de estrutura, à falta de comunicação. A minha pergunta, Carol, até quando a nossa geração vai ser passiva a isso? Até quando a gente vai acompanhar as notícias? Eu me lembro até de uma repórter da Globo News, ela falou uma coisa que eu não esqueci em 2022, ela disse o seguinte, todo verão é a mesma coisa. Sim. A gente já sabe que vai noticiar uma tragédia, a gente só não sabe em que lugar e quantos mortos. É isso.
Porque uma hora em Pernambuco, uma hora na Bahia, foi no litoral de São Paulo, em Santa Catarina, em Petrópolis, na região oceana toda. Quanto tempo a gente vai ficar passivo a essa situação, né? É verdade, Sandra. Eu, inclusive, observando 88, como você lembrou, eu vejo que até piorou em termos de danos, digamos assim. Né? Porque temos mais mortos hoje do que há 30 anos. E se você lembrar, por exemplo, teve questão dos ônibus dentro do Rio, no centro da cidade, nessa mais atual, Sim. que não aconteceu em 88. Não aconteceu, exato. Né? E foi uma das cenas muito trágicas, inclusive um aluno da nossa instituição da Rede Bom Jesus, é verdade, infelizmente. Morreu afogado, coitado, naquela situação, tentando ajudar outras pessoas. E aí a gente se pergunta por que as pessoas têm que se ajudar no desespero, como a gente viu tantas cenas, e não há um planejamento. E não na prevenção, né? Exato, não há um planejamento. Porque, como o Gabriel colocou, a questão do entupimento dos rios, a gente teve o problema aqui do túnel extravasor também, Sim, aqui no centro da cidade, que estava sem uma reforma desde a década de 70, então provocou também a inundação daquela proporção, para além também da ocupação irregular das encostas, que por muitas vezes falta também um pouco de ação do poder público para poder tirar aquelas pessoas que estão nos lugares. Não adianta só a gente provocar a denúncia, precisa de uma ação posterior. Mas, de fato, a nossa geração ainda se mantém passiva perante resolver os problemas, porque nós estamos num passo à frente dos meninos. Os meninos estão nos trazendo as questões, mas a nossa geração é a geração que deve resolver. Isso. E nós não estamos, mesmo ocupando lugares que são inerentes, né, a essas resoluções, nós não estamos conseguindo. Então, de fato, é preciso repensar a nossa postura enquanto cidadão, né, quanto a minha ação solitária pode melhorar a infraestrutura do local, a minha situação coletiva, pensando no outro que mora ao meu lado, no outro bairro, na cidade vizinha, e a nossa ação enquanto cidadãos que têm direito ao voto, que têm direito a colocar junto ao poder público as situações que são inerentes aí à questão de desastres e tudo, e que os órgãos competentes também podem tomar a frente e ir trabalhando nesse movimento de prevenção, com certeza. Essa própria conscientização já é tão importante, né? Individual, né? É isso. Pelo menos, né? Pelo menos isso. Agora, Breno, a gente estava falando aqui de uma outra geração, né? Que acompanhou essas notícias de uma outra forma. Como que foi quando você chegou em casa e falou assim, pai, mãe, a gente vai fazer um trabalho sobre isso, o que vocês acham? Olha, meus pais, eles gostam bastante que eu participe, né, desses projetos, porque eles sabem que isso vai gerar um grande conhecimento, vai aumentar meu repertório, vai me fazer crescer, né? E então eles adoraram a ideia, me incentivaram a fazer. Eles sabiam que ia tomar um pouquinho do meu tempo, mas eles me incentivaram a aumentar e ganhar mais experiência, e sabiam que esse projeto iria ajudar, né? Sabiam que esse projeto poderia não... Ruim aí, Getúlio. Caiu a caixinha do microfone, foi isso? Calma aí, só um minutinho. Precisa tirar dali, Getúlio? Vai ser Getúlio ou Matheus que está ali. Vamos lá. Botou no bolso de novo. Botou. Botei. Pode continuar, tá. Não sei onde estava falando. Falando dos seus pais. Sim. Aí depois ele edita lá, fica direitinho. Então, isso me ajudou a aumentar meu repertório. Também fez com que eu pudesse ter mais convívio com meus colegas, né, com os professores, aumentar nosso convívio, nosso contato. Foi uma experiência muito boa e meus pais já sabiam que ia ser. Então eles adoraram a ideia, adoraram que isso iria ajudar, né? Adoraram que eu estava participando, que eu acho que foi a primeira vez que eu participei de um projeto assim que incentiva, né, nossa pesquisa, expansão do nosso conhecimento, desenvolvimento do nosso conhecimento, e isso é muito importante e eles também acharam. Certo. E Arthur, foi difícil para você entrar num projeto de pesquisa como protagonista do projeto? Porque é diferente de estar sentadinho ali na cadeira, só tendo aula, né? Agora vocês eram os protagonistas, vocês trariam as ideias e executariam o que tivesse que ser executado. Foi uma experiência diferente para você? Você gostou?
Sim, com certeza, eu gostei muito. Me deu uma sensação de mais autonomia, de protagonismo, como você falou. E foi muito incrível eu sair desse ambiente escolar, o normal, para ir para um ponto mais além, como o Breno havia dito. E você acha que esse é o caminho mesmo da educação? É por aí que a gente consegue transformar a educação em algo que chame mais a atenção de vocês para aquilo que está sendo debatido? Com certeza. A educação, eu acho, pelo menos na minha opinião, tem que ser algo inovador, diferente. Então, esse foi um ótimo meio para a gente buscar esse conhecimento que vai além da educação. Exato. E Gabriel, fala para mim, essa experiência mudou você de alguma forma? Porque todos eles, viu gente, já foram meus alunos também. E o Gabriel sempre foi um pouquinho mais quietinho, né, Gabriel? Você achou que isso te despertou de alguma forma, te deixou mais confiante? Você tem vontade de fazer outros projetos, liderar outras situações em que você possa ser também o protagonista, como foi nesse? Sim, contribuiu bastante para cada um de nós, né? Foi uma grande experiência. Inclusive, eu, Arthur e Breno e a Ana Carolina, a gente tinha praticamente semanalmente reuniões, né, para liderar esse projeto, fazer com que ele avance. Então, foi muito legal, né? Nós temos essa experiência. E, sim, eu tenho vontade de fazer outro projeto desse tipo, ainda mais pela repercussão que teve, né? Exato. É isso. Dá um orgulho danado, né? De pensar, olha, ali tem o meu dedinho, eu ajudei a construir isso. Caio, você como professor, vendo a história desses meninos e já trabalhando com os seus agora, quais as expectativas desse grupo que está com você agora? O que você acha que o Bom Jesus está contribuindo para que esses alunos se tornem realmente protagonistas nesse novo sistema de educação, nessa nova forma de trabalhar o conhecimento? Como você está vendo essa mudança? Eu sou um pouco desconfiado para falar, porque vindo do ambiente acadêmico, né, a Carol pode corroborar com o que eu estou dizendo, a gente tem uma experiência muito gostosa na faculdade, que é justamente fazer esse tipo de coisa, né? A gente pesquisar sobre algo, trazer esse algo para a realidade e contribuir para a sociedade de uma maneira geral, né? Então eu sou desconfiado para falar nesse sentido, porque eu gosto muito, né, de fazer isso. E ontem, né, eu estava até comentando com a Carol, a gente está lendo os trabalhos desse ano, e é muito legal ver um adolescente, né, da primeira série do ensino médio, ou até as meninas do 7º ano, né, que a gente também tem, escrevendo um documento científico, sabe, assim, um artigo, algo que pode... Que em outro momento talvez só fosse possível lá na faculdade, né? Exatamente, sabe, assim, virar algo de cunho científico mesmo, né? Isso é muito empolgante pra gente, porque a gente, eu digo como professor, né, às vezes a gente se pega num desânimo, né, não tá funcionando, o que eu faço aqui para melhorar e tal, para chamar a atenção dos alunos. E quando a gente entra nesse tipo de coisa, a gente está vendo o aluno trazer para a gente um texto que ele mesmo está produzindo, sabe? E auxiliar nesse processo é muito, muito gostoso, sabe? Eu acredito que o Bom Jesus trazendo esse movimento, né, da iniciação científica, aí eu digo como todas as unidades, né, estou dizendo como rede, né, Rede Bom Jesus, ela traz isso de uma maneira muito, muito estimulante, né, para os alunos e para a gente também. Eu acho que a gente, como está no momento de transição, né, com esse novo ensino médio, esse novo modelo, né, de eletivo, itinerário, essa confusão pouca, que a gente está se adaptando ainda a isso, a esse modelo. Eu acho que isso dá um pouco de conforto para os alunos e mostra para eles de verdade qual é a proposta desse novo ensino, né, que é colocar o aluno nessa função, sabe, dele ser protagonista do ensino dele trazer isso e ele enxergar que o aluno ele tem experiência, ele tem algo para contribuir. Nunca a nossa educação, né, como Bom Jesus, não é essa de chegar na sala e passar conhecimento para o aluno. Não é isso que a gente faz no Bom Jesus. A gente vai para a sala de aula para construir conhecimento com o aluno. E a gente vai pegá-lo naquilo que ele gosta, né, e fazer ele construir em cima disso. Eu acho que a proposta da IC é muito clara nesse sentido, né? E, além disso, a gente tem as feiras, né, que é o nosso foco, geralmente, levar isso para as feiras e mostrar, e dar o nosso nome, né, mostrar que, olha, a gente está aqui, a gente está produzindo e vale a pena fazer isso daqui, sabe? Eu acho que levar isso para uma feira, às vezes, isso vai mostrar para o governo a importância de preservar,
sabe? A importância de se preocupar com uma próxima tragédia, porque, igual você falou, né? Todo verão acontece, mas, cara, até quando, sabe? Até quando? A gente pode mudar isso, a gente tem solução, a gente, sei lá, muda o tamanho do rio. Tem tecnologia para isso, tem né, tecnologia, Caio? exatamente. Eu não me conformo com isso. Com É tanta muito tecnologia, a gente ficar lá de casa olhando descer o morro. Não é possível, né? Exato. E eu acho que mostrar para o governo, para a sociedade, que os nossos alunos eles vão ser essas pessoas que vão mudar o mundo depois. Né? Aquilo que a gente fica meio passivo, né, para mudar como nossa geração, eles vão fazer. A gente confia nisso. A gente quer deixar isso de mensagem para os alunos. Que responsabilidade, hein, que vocês têm, hein? O que a nossa geração não deu conta, vocês estão vendo, a gente está jogando para vocês. Ô, Breno, e depois disso, o que você acha que pode acontecer através do Petronature? Depois que nós tivermos o incentivo financeiro, depois que os órgãos responsáveis assumirem isso, o que você vê de fato, de concreto, que a gente pode mudar? Olha, nunca dá para saber ao certo o que vai mudar, se vai mudar. Só que eu espero que a gente consiga diminuir, né, a frequência desses desastres, que a gente consiga tomar conhecimento de como que esses desastres causam mal à nossa sociedade, à nossa cidade, às vidas, sabe? Porque elas tiram muitas coisas. E esse impacto que nós causamos no ambiente, esse impacto que nós causamos, que causam, né, esses desastres, eu espero que as pessoas se conscientizem e percebam, né, que o causador desses desastres, na maioria das vezes, são elas mesmas. E que nós temos que mudar nossas atitudes, que nós temos que mudar o jeito que nós vemos, né, o jeito que nós vemos o mundo ao nosso redor, a paisagem ao nosso redor, o ambiente ao nosso redor. Isso que eu espero que a população e as pessoas comecem a seguir esse caminho, né? Espero que o nosso aplicativo, o nosso protótipo ajude nisso no futuro. Arthur, não dá para terceirizar sempre, né? Tem hora que tem que colocar a mão na massa e começar a agir. Você acha também, assim como o Breno, que é possível mudar muita coisa a partir dessa ideia de vocês? Com certeza. Como ele disse, a gente não pode prever o futuro. Ninguém ainda nunca fez isso. Porém, a gente pode estimar que pessoas vão mudar. É um desejo meu e de todos nós, com certeza, de que essa coisa acabe, dos desastres naturais, como o Caio disse, até quando isso vai durar. Isso. Então, o que a gente só pode é esperar que isso aconteça de fato. Mas é isso. E, Gabriel, se a gente tivesse que fazer nesse momento um pedido, seja para a população, seja para os órgãos competentes, para as empresas que estão nos assistindo, o que seria mais importante hoje a gente passar de mensagem para atingir o outro, para sensibilizar o outro em torno dessa causa? Bom, eu acho que principalmente essa ação tem que vir de cima, do governo. Eu acho que eles são as pessoas que mais prejudicam a nossa cidade. Eu acho que poderiam haver medidas muito mais bruscas e competentes do que acontecem hoje para melhorar a nossa vida. Então, acho que primeiro tem que vir do governo essa ação e, segundamente, das próprias pessoas que vivem em Petrópolis, né? Por causa que não pode haver uma obra e as pessoas continuarem jogando lixo na obra que acabou de ser reformada. Exato. Então, tem que haver ali uma conscientização. Não dá para remendar o tapete sempre, né? Tem hora que ele vai rasgar, né? Não é por aí. E aí, Ana Carolina, como é que a gente pode fazer para ajudar o projeto a ter maior visibilidade e chegar no objetivo que é se tornar, de fato, um aplicativo que possa ser baixado pelos usuários e, assim, ter sua funcionalidade? Então, a ideia inicial, como o Breno falou, do protótipo, ela precisa de um investimento para ser colocado no ar. Eu me lembro até que a gente teve essa conversa na época, né? Nós vamos investir algum dinheiro no aplicativo para ele ficar permanentemente no ar, certo, ou a gente vai colocar em uma plataforma por um período. E foi esse o nosso caminho, porque a gente não tinha incentivo financeiro na época. Então, eles colocaram o tempo que foi permitido. Infelizmente, já acabou, porque a gente terminou o projeto no final de 2022. Então, o que a gente talvez
gostaria num mundo, né, aí fantástico, onde a gente conseguisse atingir os nossos objetivos, que a gente tivesse patrocínios, né? Pessoas ligadas à área de TI, empresas que tivessem interesse, órgãos, né, ONGs, órgãos próprios, secretarias de governo, corpo de bombeiros, enfim, todos aqueles órgãos da sociedade que têm interesse na contribuição do cidadão civil com a melhoria do nosso ambiente, né? Não no sentido só do meio ambiente, mas de toda a harmonia entre os cidadãos e o meio ambiente, a gente convida a estar conosco. O Breno, que foi o responsável, junto com o Arthur e o Gabriel, eles estão esperando esses incentivos em forma de patrocínio, é claro, para que a gente consiga colocar no ar e daí tirar realmente o proveito da ideia, né? Eles apresentaram uma solução. Quando a gente pensa em termos de inovação, a inovação surge daí. Exato. Uma ideia, né? E aí, a partir dessa ideia, alguém coloca a mão na massa e apresenta o que a gente chama de uma encomenda tecnológica. Eles apresentaram a encomenda tecnológica. Agora, a gente precisa de um incentivo para que essa encomenda se multiplique e consiga, então, impactar aquilo que eles pensaram como solução para a cidade. E para que essa inovação seja, de fato, uma nova ação, né? Algo novo para mudar, para agir, para sair daquele papel que falamos anteriormente de passividade. Não, agora estamos agindo, atuando para mudar isso. E se eu estou lá em casa, se eu sou diretor de uma empresa, se eu trabalho com isso, se eu posso indicar para alguém que eu conheço, qual é o contato? Como é que a gente consegue falar com vocês para poder, quem sabe, tirar isso do protótipo e transformar em realidade? Quem vai assumir essa tarefa? Aí a gente tem que ter um canal de comunicação. Então, no aplicativo nós temos, eu não sei se essa foi exatamente a sua pergunta, mas pelo que eu entendi, no aplicativo tem uma aba em específico que serve para que as pessoas possam entrar em contato com os administradores do aplicativo, do protótipo, né? Nesse caso, nesse momento, né, seria a gente, na ideia, só que tem uma área específica no aplicativo que faz com que esse contato seja possível, né? Que tem esse meio de comunicação. Mas aí é por meio do aplicativo mesmo, do protótipo mesmo, que a gente criou uma abinha especificamente para isso. E você acha, Carol, que talvez por meio da escola essa comunicação também seja possível? Com certeza. E aí dá uma amplitude maior de comunicação, né? Com certeza. A Rede Bom Jesus nos acolheu, Caio é testemunha disso, de uma maneira até surpreendente. Nós ficamos felizes por estarmos, na verdade, com essa visibilidade em função do produto. Sim. Então, com certeza, o Bom Jesus vai apoiar qualquer iniciativa a partir do momento que partiu lá da nossa unidade, né? Então, se quiserem fazer, com certeza, contato com o Bom Jesus Menino Jesus. Bom Jesus Menino Jesus, o de Itaipava. De Itaipava, para possíveis incentivos e patrocínios, nós ficaremos gratos. Fica aí aberto um outro canal, uma outra possibilidade, né? Isso. E, Caio, a gente estava comentando anteriormente um pouquinho sobre o papel do professor, como tem mudado, né? Que a gente não dá mais para chegar e transmitir conhecimento, porque ali não tem receptores, ali tem pessoas que interagem, que trocam, né? É diferente de ser um pendrive que recebe arquivo, né? É muito diferente, né? E aí, quando a gente está nesse papel do lado de cá, observando tudo isso que nossos alunos são capazes de fazer, capazes de transformar, isso te motiva mais a trabalhar como professor? É aí que está a realização do professor? Queria que você desse uma mensagem nesse sentido. Qual é a gratificação do professor quando vê o fruto, né, de tanto trabalho, de tanta luta e de tanta confiança naquilo que a gente faz? É engraçado falar sobre isso, né? Porque é aquilo que eu disse antes, né? A gente às vezes passa por um momento de dificuldade, às vezes a gente olha para a profissão e fala, caraca, a gente podia ser mais valorizado, a gente podia estar num lugar melhor na sociedade, a gente poderia ter uma relação com as famílias e com a sociedade como um todo, né? Muito melhor do que a gente tem hoje. E eu acho que quando a gente se pega nesse momento, a gente começa a desacreditar do que é educação, né? A gente começa a questionar o que eu estou fazendo ali. Eu acho que a Carol vai saber disso também, que a gente se pergunta muito isso o tempo inteiro, né? E eu acho que a gente tem uns momentos de alento, quando os alunos dão um retorno para a gente, um retorno afetivo, carinhoso, né, de receptivo mesmo, mas eu acho que, como professor, eu digo que o que eu mais quero ver
é o meu aluno saindo dali e sendo um bom cidadão. Sabe, eu acho que o meu aluno, eu quero que ele saia da sala de aula sabendo que ele tem a capacidade de mudar o mundo, de alguma maneira. Por menor que essa maneira seja, ou a menor transformação que aconteça, ele é capaz de fazer isso, né? Eu acho que quando a gente leva o pensamento científico para dentro da sala de aula, na fase do ensino fundamental ou do ensino médio, a gente está seguindo no caminho certo. Porque é nessa faixa etária que o aluno vai entender que ele tem esse poder, sabe? Quando a gente chega no final da faculdade, a gente, pelo menos a minha geração, né? A gente chegou no final da faculdade falando, caraca, agora eu posso mudar o mundo. Só que a gente chegou nessa conclusão tarde demais. Eu acho que trazer a IC para dentro da escola é isso, é mostrar isso para eles mais cedo. Porque quanto mais cedo a gente descobre que a gente tem esse poder, mais a gente pode mudar o mundo, né? E parafraseando grandes autores, a gente sempre fala que não é a educação que muda o mundo, né? A educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. Isso. Então eu acho que é um pouco disso também, né? Então o maior desejo como professor hoje mesmo é olhar para esses alunos e entender e ter a certeza de que quando eles forem para o mundo, né, para a sociedade como um todo, como indivíduos adultos, eles vão ter essa capacidade, sabe, de mudar o ambiente que eles estão. Eu acho que é mais isso. Isso vem um pouco da educação franciscana, né? A nossa proposta é justamente essa, é colocar o indivíduo no mundo e fazer ele mudar o mundo. Né? Não é só conteúdo, não é só avaliação, nunca é só isso. O importante está no depois. É o que esse cara vai ser depois. Muito bem, Caio. Olha, eu queria reforçar de novo minha alegria em receber vocês aqui. Estou muito contente, até por conhecer um pouquinho cada um de vocês, saber o quanto é possível fazer com a educação e educação de qualidade. A gente não precisa muito, né? A gente precisa de pessoas, a gente precisa de voto de confiança, a gente precisa de trabalho e a gente precisa, mais do que tudo, mais de qualquer outra coisa, de dar a mão um para o outro nesse momento, porque é só assim que se constrói a educação, né? Com solidariedade, com empatia. E eu estou muito feliz em ter vocês aqui. Carol, muito obrigada por ter vindo. Sucesso nesse e em outros projetos. Breno, foi um prazer te rever. Tá? Manda um abraço para todo mundo. Muito bom ver você aqui de novo com seus amigos. Arthur e Gabriel, uma alegria imensa ter vocês aqui. A gente que já conviveu tanto tempo, né? Muito bom ver esse desempenho de vocês, ver vocês crescendo, vocês transbordando conhecimento, vontade. Isso é muito gratificante. E Caio, bem-vindo à Iniciação Científica. A gente espera que daqui a pouco venha você e seus alunos aqui falar dos seus projetos. E eu fico muito grata ao Bom Jesus, Menino Jesus, por ter liberado todo mundo para vir aqui. Um abraço à nossa gestora também, Andréia, ao nosso assessor Bruno, que nos permitiu tudo isso. E fica aí o contato novamente do Bom Jesus, Menino Jesus, para se alguma empresa tiver vontade de patrocinar esse aplicativo, colocá-lo no ar. As chuvas vêm aí, né, gente? Está tempo ainda de fazer muita coisa. É importante que a gente se mova nesse sentido. E, claro, quem puder, como o Breno falou, entrar em contato lá, através do próprio aplicativo, a gente consegue também falar com vocês. Muito obrigada. Voltem sempre que tiver novidade. Adorei receber vocês aqui. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Obrigado. Sandra. E você continua com a gente, porque tem mais programa por aí. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento mais esperado da semana. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor, compositor e empresário uruguaio, proprietário da famosa galeria de arte Hotel Casa Pueblo, um monumento modelado pelas suas próprias mãos. Estamos falando de Carlos Paz Vilaró. Vilaró nasceu em Montevidéu no dia 1º de novembro de 1923 e começou a desenhar em 1939.
Em 41, com 18 anos, viajou para Buenos Aires, onde trabalhou numa fábrica de fósforos e, em seguida, no setor de artes gráficas, como aprendiz de impressão na região industrial de Barracas. Aos 20 anos, ele retornou para Montevidéu, onde, influenciado por seus companheiros argentinos, associou-se à comunidade afro-uruguaia e passou a colaborar com os desfiles de lhamadas e o folclore negro de maneira geral. Ele estudou as danças, os gêneros musicais típicos daquela cultura, como o candomblé e o comparsa. A partir desta influência, ele passou a retratar em sua arte os diferentes aspectos da cultura e da vida cotidiana do afro-uruguaio, as lhamadas, os bailes, a religiosidade, os casamentos e até os velórios. Vilaró compôs diversas peças musicais nos dois gêneros e regeu uma orquestra, cujas congas e bongos eram decorados com sua arte temática. Seu interesse pela cultura negra acabou levando-o ao Brasil, lar da maior população de descendentes de africanos das Américas. Aqui ele foi convidado para exibir suas obras pelo diretor do Museu de Arte Moderna de Paris, o Jean Cassot, em 1956. Naquele mesmo ano, viajou para Dakar, no Senegal, que foi sua primeira viagem à África. Graças ao contato com escritores, músicos e estudiosos como Ildefonso Pereda, Paulo de Carvalho Neto, Jorge Amado e Vinícius de Moraes, publicou livros como La Casa del Negro, Bahia, Mediomundo e Candango. Vilaró aprofundou seus estudos sobre a cultura afrodescendente em Salvador, na Bahia, assim como em outros países americanos onde a cultura negra está presente, como a Colômbia, a Venezuela, o Panamá, a República Dominicana e o Haiti, e, claro, em países da África. Vilaró também colaborou com Albert Schweitzer no leprosário de Lambaréné. Entre as diversas ocupações que exerceu, também foi colunista da revista semanal Caras e Caretas. Casa Pueblo. Em 1958, Vilaró comprou um terreno de frente para o mar no leste da península pitoresca de Punta Balena, então praticamente deserta, e construiu ali um pequeno chalé de madeira que, com o tempo, foi sendo ampliado e reformado até se transformar na impressionante Casa Pueblo. Denominada pelo próprio Vilaró como uma escultura habitável, o complexo de cimento pintado de branco que se assemelhava a uma vila, aos poucos deixou de ser apenas o seu lar e se converteu em seu ateliê e, mais tarde, em museu. Embora tenha continuado a habitar o local, Vilaró continuou a expandi-lo continuamente, criando por vezes um quarto diferente para determinado hóspede, até que acabou por abrir uma seção do local aos turistas, transformando-a num hotel que até hoje é uma das principais atrações turísticas de Maldonado. Segundo ele próprio, construiu-a como se fosse de uma escultura habitável, sem planejar, seguindo apenas o meu entusiasmo. Quando o governo municipal me pediu há pouco tempo a planta do projeto, que eu não tinha, um amigo arquiteto teve que passar um mês estudando e uma maneira de decifrá-la. Carreira internacional. Cada vez mais conhecido, Vilaró recebeu uma comissão em 1959 para criar um mural destinado a um túnel que daria acesso a um novo anexo da sede de Washington, da Organização dos Estados Americanos, o edifício da União Pan-Americana. Inicialmente destinado a não ter mais de 15 metros de extensão, o mural Raízes da Paz, quando foi inaugurado em 1960, tinha 155 metros de comprimento e 2 de altura. Os danos graves causados pela umidade excessiva forçaram o artista a repintar o mural, em 1975. Vilaró continuou em contato com a cultura europeia e africana e manteve laços estreitos com amigos de Paris no fim da década de 60, em especial Brigitte Bardot e Pablo Picasso. Foi com Picasso, inclusive, que o pintor desenvolveu a técnica cubista, que
que utiliza sobretudo cores fortes e formas geométricas para enriquecer ainda mais sua arte. Em 1967, se aventurou no cinema, fundando uma produtora, Daíla, com o auxílio de empresários europeus. No mesmo ano, viajou para diversos países da África Ocidental, onde filmou um documentário do qual foi corroteirista, Batuque, um longa-metragem de 35mm a cores, com 65 minutos de duração. O filme participou do Festival de Cannes de 1967. Vilaró continuou a criar murais e esculturas para diversos escritórios governamentais e corporativos e também colecionadores privados, além de projetar diversos edifícios. Ele pintou 12 murais na Argentina, 16 aqui no Brasil, 4 no Chad, 3 no Chile, 4 no Gabão, 11 nos Estados Unidos e 30 em sua terra natal, além de uma série de trabalhos espalhados pela África e pelas ilhas da Polinésia. Também projetou uma capela que não pertencia a nenhuma denominação específica, destinada a um cemitério sem cruzes ou lápides, em San Isidro, na província de Buenos Aires. Segundo ele, a capela de San Isidro teria sido sua maior obra. Vida pessoal. O primeiro casamento do artista com Madelon Rodrigues Gomes, embora curto, lhe rendeu 3 filhos. Um deles, Carlos Paes Rodrigues, viria a integrar o time de rugby do Colégio Stella Maris de Montevidéu. Em 13 de outubro de 72, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que transportava os integrantes da equipe, colidiu contra uma montanha na Cordilheira dos Andes, entre o Chile e Mendonça, na Argentina. História que contamos semana passada aqui no programa. Vilaró fez parte do grupo que realizou as buscas pelos 45 passageiros, dos quais 16 acabaram sobrevivendo, entre eles seu filho, com quem se reencontrou pouco tempo depois do resgate, em 23 de dezembro. Vilaró passou por dificuldades em outras áreas de sua vida. Em 76, conheceu Annette Dowson, uma turista argentina com quem teve uma filha em 84. Ela era casada com outro homem na época, de quem se divorciou em 86, casando-se com Vilaró em 89. Seu ex-marido, no entanto, continuou a travar uma feroz batalha judicial pela custódia do filho por mais de uma década, mesmo depois que a paternidade de Vilaró já havia sido comprovada cientificamente. A questão só veio a ser resolvida em 99 e a custódia finalmente concedida a Vilaró. Nesta altura, o artista, pai já de 6 filhos, dividia seus dias entre a Casa Pueblo e Bengala, sua residência em Tigre, uma casa abandonada, reconstruída, seguindo o modelo da Casa Pueblo. Vilaró morreu aos 90 anos de idade na Casa Pueblo, em Punta Balena. Seu filho declarou por ocasião de sua morte: se realmente há uma frase apropriada a ele, é que descanse em paz. Nunca vi alguém que trabalhasse tanto. Ele trabalhou até o último momento, até ontem. Então, que descanse em paz. Seu corpo foi velado no Palácio Legislativo da capital uruguaia. Multifacetado, Vilaró nos deixou uma obra gigantesca, repleta de telas, cerâmicas, murais, livros e toda sorte de formas artísticas. É quase impossível conhecer sua obra e não o considerar um gênio das artes plásticas. Sem sombra de dúvidas, mais que um uruguaio e sul-americano, Vilaró é um talento que o mundo precisa conhecer. Certa vez ele disse: a arte não pode ser definida nem explicada. É uma faísca. Se à noite um raio ilumina a linha do horizonte em um instante e desenha a paisagem no escuro, o artista, levado por um misterioso fio poético, projeta sua luz sobre a tela, obedecendo a um inexplicável impulso de se expressar. Carlos Paes Vilaró. Genial, não é? Sugiro a todos que, se puderem, conheçam a Casa Pueblo e a obra desse grande artista. Eu espero que vocês tenham gostado do quadro de hoje e semana que vem estaremos de volta para mais um Trilhas Literárias. Até lá!
E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelos comentários, pela audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.